Olá pessoal, me chamo Leandro Lopes, professor aqui dessa matéria, quando nós estamos estudando aqui Aconselhamento 1. Nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui, na unidade 2 da nossa lição, da nossa matéria de Aconselhamento 1, dentro do curso de Teologia. Então veja que nós estamos estudando aqui o aconselhamento, como nós vimos na aula passada, nós estamos estudando um aconselhamento dentro de uma perspectiva bíblica, a qual a Bíblia ali será ali o argumento, ali será a base do aconselhamento cristão. Então veja, mas a primeiro momento, o que é a teologia? Já que é dentro de uma perspectiva bíblica teológica, o que é teologia? Bom, a teologia, para quem não sabe, essa palavra ela é de origem grega, que é a junção de duas palavras ali, que é tel, que é grego, que é Deus em grego, e logia, que significa discurso ou estudo. Ou seja, teologia, originalmente, nascida ali na Grécia, para quem não sabe também, significa estudo ou discurso sobre Deus e a sua revelação. Embora vai haver também outros significados. Porém, a teologia, ela é ampla, a teologia, Vai ter teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, teologia paulina, teologia joanina, teologia de Deuteronômio, enfim, a teologia, nós vimos aqui qual é o conceito de teologia, que é de origem grega, que significa ali discurso ou estudo sobre Deus ou sobre a sua revelação. Então a teologia, a princípio, aqui tem esse significado. Então a teologia, ela vai abarcar outras áreas ali, no que se refere ao bíblico teológico, e aqui dentro dessa matéria que nós estamos estudando, ela vai, assim, servir aqui para a área de aconselhamento cristão. Veja que, como a teologia, um outro ponto, um outro questionamento é como a teologia se relaciona com o aconselhamento? Como a teologia se relaciona com o aconselhamento? Porque a teologia será o quê? O objeto da teologia é a Bíblia. Nós vimos na aula passada e agora há pouco que a Bíblia será a base do aconselhamento ali. Porque a pessoa que estará recebendo o conselho ali, do conselheiro, o conselheiro estará usando ali a Bíblia como uma fonte de cura, como uma fonte ali de direcionamento, como uma fonte para que a pessoa entenda que ela tem, por exemplo, uma importância nesse mundo, que ela não nasceu por acaso. Porque o ser humano, ele, muitas vezes, nas suas crises existenciais, ele busca ele tem esses questionamentos que às vezes é normal na vida. Questionamentos do sentido, ou do tipo, para que eu existo, por que eu nasci, para onde eu vou, esses questionamentos que fazem parte da vida. Então o aconselhamento cristão, usando ali a Bíblia, a palavra de Deus como base, será ali o caminho que o conselheiro vai estar dando mediante a palavra de Deus para que ele possa estar ali conversando, aconselhando aquela pessoa. Então veja, como a teologia se relaciona com o aconselhamento? Primeiro, o objeto da teologia é a Bíblia, a sua base. O conselheiro cristão usará a Bíblia como objeto para aconselhar. Então veja que como a teologia se relaciona com o aconselhamento? A gente vê que, assim como algumas obras, alguns livros, servirão de base para a produção de um material EAD, por exemplo, livros a qual servirão de base para uma palestra, para um curso, até para aulas mesmo, de uma faculdade, de uma escola, seja ela particular ou pública. Veja que essas obras, esses livros, eles servirão de base, de fundamento para esses propósitos específicos. E no caso nosso aqui, dentro dessa temática, aconselhamento, ou teologia do aconselhamento,
a Bíblia será esse grande fundamento. Porque aquele que é cristão acredita que ali Deus ele tem ali a sua revelação, tem a direção dele para o homem, o que ele deve ou não fazer, tem as suas promessas, tem os seus propósitos, tem ali os seus planos para o homem trilhar. A questão é que o homem, infelizmente, ele acabou pegando um caminho errado. Com a queda de Adão e Eva, acabou o homem trilhando um caminho estranho, a qual Deus, depois disso, ele tenta colocar o homem novamente nos trilhos. Então veja que o aconselhamento, ele pode também, dentro desses exemplos que nós estamos dando aqui, a Bíblia sendo o fundamento, sendo a base, usar a Bíblia para poder o quê? Estar direcionando novamente essa pessoa para os trilhos. É mostrar dentro da Bíblia o que a Bíblia fala a respeito disso, disso e disso. Por isso que a Bíblia será a fonte primária do aconselhamento cristão. Não tem como, dentro desse aconselhamento cristão, não ter a Bíblia ali como a sua fonte, como a sua fundamentação. Já que aquele trabalho, aquela obra ali, aquele propósito, aquele intento ali, será com a Bíblia sendo a referência ali primária na vida daquele que está precisando ali de conselhos. Então veja que nessa unidade 2, cara aluno, cara estudante, nós vimos aqui dois conceitos do que é teologia, relembrando, é uma palavra de origem grega, a junção de duas palavras, theo, que significa Deus, logia, que significa estudo ou discurso. Portanto, teologia significa estudo de Deus ou acerca de Deus e sua revelação. E vimos aqui também que como a teologia se relaciona com o aconselhamento. Nós vimos que a teologia usa a Bíblia como seu fundamento, como sua base. E o conselheiro cristão usará a mesma coisa, a Bíblia como fundamento para o aconselhamento cristão. A gente fica por aqui nessa unidade 2, onde nós continuemos na próxima aula. Até a próxima.